Ah, que jogo sofrido! Meu Deus do céu! Sabe que é um jogo de dois tempos, né? E eu sei que todo mundo sabe isso, mas de dois tempos distintos que eu me refiro. Porque é um Grêmio que começa e até os 25 minutos, o Grêmio do técnico Mano Menezes, ele, de certa forma, ele levava algum perigo. Teve uma finalização do Alisson, depois teve, eu até anotei aqui, era uma finalização do Alisson, os 3 primeiros lances do Grêmio. Depois o Bright cabeceia em cima do Léo Jardim, o goleiro. E depois com 19 o Kiki faz uma cobrança, ele dá uma pancada, ele corta a bola da esquerda para a direita, bate forte e o Léo Jardim também defende. Só que dali para frente o Grêmio foi completamente dominado pelo Vasco no primeiro tempo. Dos 25 minutos em diante só dava Vasco da Gama, era volume de jogo e era aquele jogo que a gente olhava e que nós tínhamos em algum momento a percepção, quase a certeza, de que em algum momento nós tomaríamos o gol do Vasco. E ele aconteceu aos 35 minutos do Hugo Moura, numa jogada em que a zaga do Grêmio simplesmente paralisa, pedindo uma falta, e aí começam os problemas do Grêmio. Bom, primeiro que nesse gol até não foi tanto problema, porque o VAR foi lá e anulou. Mas os problemas do Grêmio começam daí pra frente, justamente porque o time se desestabilizou total dentro de campo, que era o retrato justamente desse lance, que bom que foi anulado, mas uma jogada em que a zaga do Grêmio, o sistema defensivo, simplesmente parou e o jogo seguiu e teria saído o gol do Vasco. Bom, mas aí termina o primeiro tempo, e aí o que a gente espera? Pro segundo tempo, o que vai fazer o Mano Menezes? Ele vai alterar um pouco o time, porque ele começou de novo sem a figura do meia, com o tripé de volantes, com o Dodi, com o Edenilson e com o Alex Santana. E cada vez que o Alex Santana joga, a gente tem certeza que realmente ele não era por acaso que ele era reserva no Corinthians. É um jogador fraco, um jogador sem atitude, é um jogador sem suficiência física. O Grêmio não tem gana, o Grêmio não tem vontade, o Grêmio não tem garra. O Edenilson, então, nem se fala. Só que daí quando volta o Grêmio pro segundo tempo, o que faz o Mano Menezes? Ele altera o time. Ele logo em seguida, o que ele faz? Ele vai lá, coloca o Vila Sante para jogar, ele coloca o Cristaldo, o Vila Sante já volta. O Vila Sante já volta na vaga do Edenilson do intervalo pro segundo tempo, depois ele coloca o Cristaldo e ele coloca o Pavon. Ele saca o Kiki e ele saca o Alex Santana. Senhores, o Pavon, na minha opinião, foi o melhor jogador do Grêmio hoje. O Pavon que entra no segundo tempo é um Pavon, primeiro que o Mano depois ele ainda complementa, quando ele coloca o Riquelme na vaga do Alisson e quando coloca o André Henrique na vaga do Bright. O Grêmio melhorou, porque o Grêmio ficou mais leve, porque o Grêmio não tinha aquilo que mais incomodou. Dos 25 minutos do primeiro tempo pra frente, o que mais incomodava quem assistiu o jogo do Grêmio, sendo torcedor assim como eu, era justamente a ligação direta, o balão. O Grêmio não trabalhava a bola. E tinha uma certa coerência, porque o Mano Menezes não escalou meia. Então ele escalou o quê? Um tripé de volantes, ele tinha um centroavante lá na frente, e ele tinha 2 caras tentando ser agudos. Por um lado, o menino Alisson e pelo outro lado o Kiki. Então o próprio esquema de jogo do Mano favorecia que tu tivesse essa ligação direta. E o Grêmio tentava se valer daquilo. Só que o Kahneman hoje, ele trabalhou um horror até o Mano mexer no time. Porque toda a jogada do Vasco passava pelo Ryan e o Ryan tentava o Verratti. E obviamente, tu olha o Verratti, jogador de boa estatura, um jogador de boa bola aérea e o goleador do Vasco, o que tem que fazer? Tu tem que botar algum cara nele e dizer assim, cara, alguém vai ficar aqui, vai se anular, mas ele também não vai jogar. Mas o Mano não estava enxergando isso. Eu acho que o Mano tem... Por isso que eu digo que o Grêmio tem hoje um jogo de 2 tempos completamente distintos. Porque no primeiro tempo é um Grêmio que tenta equiparar forças dando balão e tentando encontrar espaços na velocidade do Alisson, mas até os 25 minutos. Depois o Grêmio é engolido pelo Vasco da Gama. E quando o Grêmio vai pro intervalo, eu dizia, olha, se fosse no boxe a gente ia dizer, tá na hora de suar o gongo, tá na hora de ir pro vestiário, porque senão o Grêmio vai tomar esse gol. Só que daí, aos 18 minutos deste segundo tempo, tem o gol do Vasco, o gol do Lucas Freitas. E é um gol que é uma cobrança de escanteio, que tem uns 4 jogadores do sistema defensivo do Grêmio que pulam na bola na disputa e não obtém sucesso, e o Lucas Freitas, o menino, ele tá nas costas de todo mundo no segundo pau, nem na várzea. A várzea tem um cara que vai marcar o primeiro pau, tem um cara que vai marcar o segundo pau. O meu goleiro vai sair e o sistema de zagueiros vai anular a tentativa de entrada dos atacantes. Mas o Grêmio não é tão fácil assim, o Grêmio transforma o futebol em algo mais difícil.
O Lucas Freitas faz o gol. Aos 35 tem o gol do Carioca de cabeça e aos 37 tem o André Henrique, que seria uma pintura de gol. Por que eu acelero para esses dois lances? Porque aos 35 minutos, o Pavon, que foi o melhor em campo para mim do Grêmio, é uma surpresa positiva. O Pavon entrou, mas o Pavon não entrou só para dar bota. O Pavon entrou para dar passe. O Pavon entrou para se transformar num meia, jogando pelo lado esquerdo. Só que o gol do Grêmio primeiro sai pelo lado direito com a jogada do Pavon. Ele ameaça que vai levar na linha de fundo, traz para dentro pro pé esquerdo, cruza. E aí o Carioca faz aquilo que faltou pro Bright White. O Gustavo Martins, do Carioca, ele cabeceia a bola, mas ele tira a bola do alcance do goleiro. E ele faz o gol de empate do Grêmio. E 2 minutos depois, aos 37, o mesmo Pavon, só que lá pelo lado esquerdo, ele retoma a bola, ele dá uma olhada para frente e ele joga a bola em profundidade pro André Henrique. O André Henrique, inteligente, viu que não dava para esperar chegar na cara do goleiro, porque o zagueiro estava acossando ele, poderia fazer a interceptação. Ele dá uma chapa na bola por cima do goleiro e ela caprichosamente explode no travessão. Seria um golaço do Grêmio. E aí depois, claro, tem participações do Volpi e tal, mas o Grêmio melhorou em relação a ele mesmo, o Grêmio. Eu só espero que o Mano Menezes deixe de ser teimoso. Porque é aquilo que a gente diz, entrou o Cristaldo, bom, o Cristaldo não deu certo. Pô, vamos tentar o Monsalve. Eu sei que agora o Monsalve tá machucado, mas vamos tentar o Riquelme. O Riquelme entra hoje. O Riquelme entra no segundo tempo no lugar do Alisson. Tem pouco tempo em campo e tal, mas deixou o time mais leve. Porque vejam só, dos 5 jogadores que o Mano substituiu, ele botou o Vila Sante, que é de marcação, e os demais tudo do meio pra frente. Era Cristaldo, era Riquelme, era Pavon e era André Henrique. O Grêmio ficou mais leve. E o Grêmio ficando mais leve, se distribuindo melhor dentro do campo, naturalmente incomodou o esquema tático do Fernando Diniz. Porque o Fernando Diniz precisa de espaço para fazer a troca de passes, para tentar cansar o adversário. O Diniz não joga no balão. Então, a primeira parte do jogo, quando o Grêmio jogou no balão, ele facilitava as coisas para o time do Vasco. Porque o André, o que fazia o time do Fernando Diniz? Ele recebia essa bola, recolocava em jogo. O Grêmio retomava, dava o balão. Ele recebia essa bola, recolocava em jogo. Então acho que são 2 tempos do Mano Menezes. Um primeiro tempo muito ruim e um segundo tempo em que ele faz as mexidas corretas e o Grêmio dá uma equilibrada. Agora, o frigir dos ovos é pavoroso. Porque o time do Grêmio hoje, ele teve um determinado momento que poderia ter perdido o jogo pro Vasco da Gama, que é um time muito mais fraco que o nosso. Agora é torcer para que as coisas aconteçam, para que o Mano Menezes tenha entendido quais foram os erros do Grêmio hoje e também os erros dele, para que quarta-feira, com a ajuda da nossa torcida e com uma arena lotada, a gente possa reverter a vantagem do Aliança Lima na Copa Sul-Americana. Mas foi um jogo sofrido demais, mesmo a gente jogando contra um time tão fraco quanto é o Vasco da Gama.